Bom dia, bom dia, bom dia, sétimo ano, como vocês estão? Que saudade dessa turminha animada, dessa turminha que sempre participa, dessa turminha que sabe de todo o conteúdo, né? Bom, gente, ontem finalizaram os nossos testes, espero que vocês tenham se saído bem em história. Todo o conteúdo que está na prova estava no caderno de vocês, estava no livro, então não tem como vocês ficarem perdidos, acredito eu, né? Ainda mais que eu passei uma revisãozinha para vocês. Então, turma, espero que todos tenham se saído bem, eu acredito que sim, porque é uma turma excelente, tá? Nós não sabemos quando as aulas presenciais vão voltar, então desse modo a gente vai aqui caminhando de maneira online, tá? Turminha, eu tô fazendo as aulas no formato diferente, tá? Eu tô preferindo gravar aqui no quadro, copiando e explicando, porém hoje eu não vou conseguir fazer isso. Mas na próxima aula, semana que vem, caso as aulas ainda fiquem online, vocês já terão esse método de aula que eu vou copiar no quadro, tá bom? Bom, aqui nós vamos iniciar um novo conteúdo hoje, que é um conteúdo que vai falar do mundo novo e do mundo velho. Eu quero que vocês pausem o vídeo e vão lá buscar o livro de vocês de história e nós vamos hoje analisar a página 28 e 29 do livro de vocês, tá? Então, pausem o vídeo, vão lá buscar o livro de vocês, página 28 e 29. Para aqueles que não têm o livro, eu vou tirar uma foto e vou deixar na plataforma, tá bom? Bom, vamos começar aqui. Como que eu vou fazer hoje? Eu vou fazer a leitura e explicando. Mas na próxima aula eu vou copiar aqui no quadro como eu faço exatamente na aula de vocês, tá? Bom, na página 28 diz o seguinte, diz o novo mundo frente ao velho mundo. Professor, o que é novo mundo, o que é velho mundo, o que é isso, o que é isso? Gente, novo mundo agora são novas oportunidades. Velho mundo é aquilo que vai ficar para trás. Velho mundo, nesse sentido aqui, é Idade Média. Novo mundo, Idade Moderna. Velho mundo, na Idade Média, tudo é voltado para Deus, na Europa. Porém, nós temos outras realidades ao longo, por todo o mundo, né? E esse mundo novo, ele é voltado agora para o homem. Se na Idade Média o mundo era voltado para Deus, para as divindades, para Alá, tudo mais, agora no Oriente Médio, né, que era o nosso conteúdo, agora no mundo novo as coisas serão voltadas para o homem, para o comércio, para a riqueza, para a indústria, tá? Para os meios marítimos, para os navegantes. Então, são duas coisas agora que se separam, tá bom, turminha? Ele diz o seguinte, do Mediterrâneo ao Atlântico, a mudança no eixo comercial, ou seja, o que é um eixo comercial, turma? É um local que vai passar um comércio. Então, é um local marítimo, é um meio marítimo onde passaram barcos com comércios, tá? Então, é um espaço marítimo onde os barcos passarão com seu comércio. Então, esse comércio, esse rumo comercial por meio marítimo, ele vai mudar do Mediterrâneo para o Atlântico. Então, vai ter essa mudança, tá? E olha o seguinte, diz o seguinte, o mar Mediterrâneo foi, desde a antiguidade, o principal elo entre o Oriente, a Europa e a África. Então, pelo mar Mediterrâneo, a Europa conseguia comercializar com a África e com o Oriente. Por meio do mar Mediterrâneo, o Oriente conseguia comercializar com a Europa e com a África. E por meio do mar Mediterrâneo, a África conseguia comercializar com a Europa e com o Oriente. Turminha, não sei se vocês se lembram, mas Portugal, ele ia para as Índias para buscar especiarias. A Espanha também. E foi nesse trajeto entre Portugal e as Índias para buscar as especiarias que Portugal veio para o Brasil, tá? Não foi um descobrimento, ele veio para o Brasil. Beleza? Fechado? Então, olha só o seguinte, ele diz que o principal mar que fazia esse comércio era o mar Mediterrâneo. Por meio dele circulavam birmes, fenícios, barcos egípcios e gregos.
E durante o período romano, sua unificação garantiu um intenso uso. Então, nesse período romano, o pessoal utilizava ainda mais o mar Mediterrâneo. Então, é um mar que era importante para o comércio. É importante a gente saber disso, tá? Essa unidade somente foi quebrada com a expansão muçulmana no século 7 e 8 depois de Cristo, mas permanecendo a importância da economia. Então, com a expansão muçulmana, a importância desse mar Mediterrâneo ela vai caindo. Com o reaquecimento do comércio a partir do século 12 depois de Cristo, duas cidades da Península Itálica ganharam destaque: Gênova e Veneza. A localização geográfica privilegiada de ambas, inicialmente usada como pontos para partidas de cavaleiros cruzados. Então, olha só, nós temos o mar utilizado tanto para o comércio, como também para as guerras, para a expansão territorial. Por quê? Nesse período você não tem aviões, você não tem ônibus, você não tem carro, você tem carroça e você tem navios. E para comercializar de um continente para o outro, de uma cidade para outra, você precisava fazer isso por meio dos barcos. Ou então, se você fosse no mesmo continente, na mesma cidade, por meio das carroças, tá? Então, o mar, ele é extremamente importante nesse período. Aqueles mares que são próximos de algumas cidades pertencem àquelas cidades. Portanto, para outras cidades atravessarem aquele mar, elas precisam pagar imposto. Imagina o seguinte, que na frente da sua casa tem um grande rio. E aí o seu vizinho precisa passar pelo seu rio para chegar no outro lado da cidade para poder comercializar. Você fala o seguinte: beleza, deixa você passar pelo meu rio, deixe que você me pague um imposto. E aí, quando você paga esse imposto, você deixa a pessoa passar pelo seu rio, né? Então, por isso que o mar, nesse momento, é muito importante economicamente. Por quê? Porque ele gera impostos para os donos desse mar, né? Ele deixa com que as pessoas consigam chegar em outros lugares para comercializar, não somente naquele lugar que elas viviam. Então, agora é um novo mundo. As pessoas começam a comercializar para fora, tá? Existia também, turminha, um medo generalizado dos oceanos. Os navegantes acreditavam que nos oceanos existiam animais gigantescos, animais que iriam engolir toda a embarcação. Por isso que eles tinham tanto medo. Por isso que agora, nesse avanço comercial marítimo, é um novo mundo, é um novo período. As pessoas estão se arriscando mais, tá bom? E olha só, continuando aqui na página 29, ele diz o seguinte: a posição do comando de Gênova e Veneza no comércio com os orientais era um grave entrave aos projetos econômicos de Portugal, que precisavam de uma rota alternativa para o Oriente. Olha só que coisa. Até o momento, o único país da Europa que tinha acesso às Índias para comprar as especiarias era a Itália. Por quê? Porque a Itália era dona do Mar Mediterrâneo. Então, qualquer país que fosse passar pelo Mar Mediterrâneo para chegar nas Índias teria que pagar um imposto para a Itália. Portugal pensou o seguinte: eu não quero pagar imposto, então eu vou descobrir uma rota alternativa, eu vou descobrir uma outra rota para chegar lá nas Índias. Portugal faz isso como? Ele atravessa o continente africano e sobe até as Índias, sempre ali na costa marítima, ou seja, sempre ali perto da praia. Por quê? Porque se os navegantes avistarem monstros gigantes no oceano, eles vão fazer o quê? Eles vão correr para a praia se proteger, né? Então eles conseguem chegar nas Índias desse jeito, tá? Olha só. Considerando a posição geográfica, essa que eu já falei, né? O sucesso português provocou uma mudança no eixo econômico. Por quê? Nenhum outro país tinha se arriscado a fazer essa rota marítima. Nenhum outro país havia se arriscado nesse mar com esses medos, esses mitos dos grandes monstros que engoliriam as embarcações inteiras. Então, quando Portugal fez isso, que os outros países conseguiram ver que Portugal também tinha conseguido fazer isso, os outros países começaram também a fazer suas próprias rotas. Porque a gente imagina o seguinte: a Itália era a única que tinha acesso livre para chegar nas Índias. Então, a Itália vendia açúcar, sal, canela, cravo, várias especiarias no preço que ela quisesse. Por quê? Porque ela era a única que vendia. Portugal, quando conseguiu chegar nas Índias, Portugal começou a ser um concorrente da Itália. E os outros países começaram a pensar o seguinte: eu também consigo chegar lá, eu também consigo fazer isso.
Então, os outros países também fizeram as suas próprias rotas, tá? Então, olha só, o livro de vocês diz o seguinte na página 29. O sucesso português provocou uma mudança no eixo econômico europeu. As rotas mediterrâneas cediam espaço às caravelas portuguesas vindas do Atlântico. Então, agora, os portugueses também conseguiram ter acesso às Índias. E olha só, turminha, continuando aqui na página 29 de vocês, para a gente finalizar a nossa aula de hoje. Um reino entre dois mundos, o Congo. As grandes navegações, vou explicar para vocês isso aqui sobre as grandes navegações e na próxima aula a gente continua esse conteúdo aqui. Eu vou até marcar aqui, vou botar aqui para a próxima aula. Então, galerinha, hoje vocês vão fazer o seguinte, vocês vão resumir para mim no caderno de vocês a página 28 e a página 29. Assim que terminarem de resumir, vão me tirar uma foto e vão me mandar essa foto, tá? Eu vou criar algumas questões a respeito desse tema aqui e eu vou colocar essas questões junto com esse vídeo na plataforma. E aí as questões vocês vão copiar as questões no caderno, responder, tirar uma foto para mim do resumo e das questões e me mandar, beleza? Ainda hoje. Olha só, ele fala aqui sobre as grandes navegações. Deixa eu falar para vocês rapidamente o que são grandes navegações, para que vocês saibam. E para que a gente tenha um contexto. Olha só, lembra que eu falei para vocês que haviam dois meios de você se locomover? Por mar, que era por meio dos navios e barcos, e por terra, que era por meio das carroças ou carruagens, né? Bom, gente, olha o seguinte. Grandes navegações é um período onde as pessoas estão se aventurando no oceano. Por quê? Elas querem chegar lá nas Índias, principalmente Portugal, comprar as especiarias e vender no valor que elas quiserem, porque a única concorrente que elas têm é a Itália. Imagina só o seguinte, que na cidade de Águas Lindas inteira só existe um único mercado. E esse mercado somente você tem acesso. Então você consegue comprar todos os alimentos. E a partir daquele mercado você pega os alimentos e vende e revende pelo valor que você quiser. Tá? E aí as pessoas vão começar a ficar indignadas com isso, porque você pode cobrar o valor que você quiser. E aí aparece uma pessoa que começa a ter acesso a outros mercados fora de Brasília, fora de Águas Lindas. E aí essa pessoa vai conseguir também vender pelo valor que ela quiser. Então acaba criando uma concorrência. Então as grandes navegações são exatamente isso. A Itália era a única que tinha acesso às especiarias. Turma, as especiarias eram coisas muito caras na Idade Média. Olha só o seguinte, um fato curioso, em casamentos reais na Idade Média, era muito comum que as mulheres colocassem no pedido de lista de casamento, no pedido de lista de presentes, 1 quilo de açúcar, 1 quilo de sal, 1 quilo de canela, porque era coisa muito rica, as pessoas trocavam ouro por açúcar, olha como isso era muito caro, tá? E aí nessas grandes navegações, como somente a Itália tinha acesso a esse comércio, ela colocava o preço que ela quisesse. Quando Portugal se aventurou e ele atravessou a África por baixo, sempre ali na costa marítima da África, subiu a África inteira, o continente africano, né? Foi para lá nas Índias, ele consegue ter acesso às especiarias. Então ele começa agora a vender também juntamente com a Itália. Outros países, como a Espanha mais tarde, vai também fazer a sua grande navegação. Por isso o nome grande navegação, porque é uma grande viagem, é uma longa viagem que dura meses, tá? Para eles conseguirem chegar lá de barco. E nessas grandes navegações eles contavam com padres nas embarcações, com piratas, com pessoas que conheciam, com poucas pessoas da nobreza, presos, tá? Então você tinha uma gama de pessoas nessas embarcações. E aí, turma, Portugal consegue chegar às Índias e consegue ter acesso às especiarias. A partir de agora é um novo momento, é um novo mundo, tá? É nessa andança entre Portugal e as Índias, e Espanha e as Índias, que a Espanha bate aqui na América. Você sabe que nós somos americanos, né? Nós somos sul-americanos, nós moramos na América do Sul. Mas a Espanha bate na América Central, onde tem Chile, Bolívia, Uruguai, Paraguai. E quando ela bate lá na América Central, Portugal fica sabendo e pensa o seguinte, eu também quero ter acesso àquele território. Porque, pessoal, o que valia mais do que especiarias e ouro e prata era território. Porque naquele território podem ter
riquezas, tá? E Portugal também fica interessado, fala assim, não, também quero esse território aí. E aí, parte do território da América fica para a Espanha, parte fica para Portugal. Então, quando Portugal chegou aqui no Brasil, ele já sabia para onde ele estava vindo, ele já sabia qual parte do território pertencia a Portugal. Então, não foi um descobrimento, ele já sabia para onde ele estava vindo, tá? Galera, então a nossa aula de hoje é essa. Vocês vão fazer para mim um resuminho da página 28 e 29 e me mandar e responder as questões que eu vou passar para vocês, tá bom? Caso tenha alguma dúvida, vocês podem vir me procurar, tá? Obrigada e tchau.